Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar com vocês outra vez. Graças a Deus. Você sabe que... quantos trouxeram a palavra da verdade? Cadê sua Bíblia? Graças a Deus. Antes de nós entrarmos no tema, para ser mais específico, eu quero só trazer um dado para você. Você sabe que para cada 10 jovens cristãos que vão para a universidade, para cada 10, 7 deles, entre o terceiro e sexto mês na universidade, eles abandonam a fé cristã, porque estão dando ouvidos a esse monte de filosofia e ideologia que é implantada, ou melhor dizendo, que o mundo tenta implantar em suas mentes. Para cada 10 jovens, 7, que vão para a universidade, em torno ali do sexto mês no máximo, eles estão abandonando a fé cristã, Walmart. Isso é preocupante. Há um esforço coordenado no mundo hoje para tentar dizer que a verdade, ela não é absoluta. Estão tentando relativizar aquilo que seja verdade, de maneira que se diz que aquilo que é verdade para o Felipe não é verdade para mim, porque o Felipe tem a sua própria verdade e eu tenho a minha. É interessante que aconteça isso com jovens cristãos, porque se você para pensar, por exemplo, na religião muçulmana, os muçulmanos, quando eles vão para as universidades europeias e voltam, depois de 4, 5 anos, para o seu país de origem, eles não abandonaram a sua crença na sua grande maioria. E quando você para pensar na religião muçulmana, ela parte do radical para o mais radical ainda. Ela parte do ortodoxo para o mais ortodoxo ainda, não é? Agora, no cristianismo parece que a coisa está mudando de figura. E nós estamos saindo das verdades eternas da palavra para a teologia liberal, que propõe, por exemplo, que, quem sabe, o mundo não tenha sido criado nos dias literais, dos quais a palavra refere. Quem sabe Deus não seja concretude, mas seja uma abstração, seja apenas uma força, enfim. Ainda essa semana eu ouvi um pretenso grande teólogo do Brasil dizendo que nós não deveríamos perder tempo estudando escatologia, porque afinal de contas, toda a doutrina, todo o sistema doutrinário das religiões que existem não fazem serventia nenhuma. Não é? Então, quer dizer, é isso que está sendo proposto dessas portas para fora. Por isso que hoje o meu tema é verdades que não podemos esquecer, para que você, ao ir para a faculdade, não sucumba na fé, para que nós, num debate com qualquer ateu, e eu quero dizer que nós estamos gravando isso, vai para o nosso canal no YouTube depois, se você puder se inscreva lá, Ismael Gonçalves está no YouTube. Nós queremos promover um bom debate e defender Deus nessa história. E hoje eu quero trazer aqui a vocês o que seja a verdade, como ela deve ser apresentada e o que de fato a Bíblia apresenta como verdade. Então, hoje eu quero tratar com vocês 3 verdades que nós não podemos esquecer. Para tanto, abra a Bíblia em Oséias 4. O texto não vai estar projetado, a propósito. Oséias, capítulo 4. O capítulo 4 de Oséias, logo depois do capítulo 3, tá, pessoal? E se você não sabe onde é que está Oséias, ele está depois de Daniel, tá bom? Então você vai até o livro de Daniel, que é mais conhecido, você vai até o capítulo 4, que é depois do capítulo 3, e você vai até o verso 6, que é depois do verso 5. Achou, né? Encontrou? Amém? Amém. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecestes a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O resumo da ópera é que o povo está sendo
Destruído porque falta conhecimento, né? Conhecimento de quê? Ora, da verdade. Vamos a João 8,32. Abre aí. João 8,32. E hoje, Vomar, eu quero estabelecer aqui, quero trazer, Raquel Simone, 3 verdades que nós não podemos esquecer. E para além de não esquecer, nós temos que saber como dizê-las e dizê-las sem medo. Tá bom? João 8,32, esse texto é quase chovendo molhado. As criancinhas do Hall do Beers conhecem de cor. Não é? Mas vamos ler. João 8,32 diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos então falar sobre a verdade. Passa para nós. Você sabe, como eu falei a princípio, hoje o conceito, a ideia é que vivemos em um mundo de pós-verdade. O que seria a pós-verdade? A pós-verdade é uma ideia que se sustenta na ideia de que as grandes verdades até então conhecidas pela humanidade estão obsoletas, caíram, não é? O conceito de pós-modernidade, ele nos diz que a informação, ou melhor dizendo, o conceito de pós-verdade é a informação ou asserção, né, afirmativa, que distorce deliberadamente a verdade, ou algo real. E isto se caracteriza pelo forte apelo à emoção, e que toma como base crenças difundidas em detrimento de fatos apurados. Tende a ser aceita como verdadeira, influenciando a opinião pública e comportamentos sociais pró-verdade. Em realidade, o conceito de pós-verdade, ele traz um contexto em que asserções, afirmações ou notícias verossímeis, caracterizadas pelo forte apelo à emoção e baseadas na crença pessoal de cada um, ganhando destaque nesse sentido, sobretudo no campo político e social, como se esta crença, essas impressões, estes sentimentos, esses dogmas, fossem fatos comprovados ou algo que pode ser chamado de verdade objetiva. Esse é o conceito de pós-verdade. Agora eu quero trazer a vocês, com base nesta palavra que não falha, 3 verdades que nós não podemos esquecer. Primeira delas, passa para nós. A primeira verdade contundente que ninguém pode esquecer é de que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém. Só o Felipe entendeu. De fato, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Amém. Aí alguém pode dizer assim, mas a ciência não comprova que Deus existe. Mas esse debate, olha, eu gosto de debater com o ateu, porque realmente as ideias que ele sustentam não se sustentam nem por 5 minutos diante de alguém que estudou a palavra. Ora, alguém pode dizer, a ciência não consegue provar que Deus existe. Pois bem, a pergunta certa a ser feita ou melhor dizendo, a afirmação correta a ser feita a ciência não pode provar que Deus não existe. A ciência não pode provar que Deus não existe, não é? Na verdade, a teoria da evolução continua sendo chamada de teoria da evolução porque ela não ascendeu a uma verdade científica. A teoria da evolução, ela não é uma verdade científica. Logo, quando eu digo que Deus existe, mas eu não posso prová-lo cientificamente, não é? E quando você diz, Deus não existe, eu te digo, você não pode provar que Ele não existe. Logo, quando nós falamos da existência de Deus, ser real ou ser imaginária, nós não estamos falando de uma verdade científica, tanto para um lado quanto para outro. Nós estamos falando de uma crença. Nós não estamos falando de ciência, Alisson, a falar de Deus, de sua existência ou não. Nós estamos falando da fé, minha e sua, que Ele é a realidade, e da fé de outrem, que pode pensar que Ele não é a realidade. Então, se a ciência não prova que Ele existe, eu também digo que a ciência não prova que Ele não existe, e ao falar disso, nós estamos falando da minha e da sua fé, que Ele é real ou não. Alguém poderá dizer assim, eu só acredito naquilo que eu posso ver. São os Tomés atuais.
Eu só acredito vendo, eu só acredito se tocar, eu só acredito se for concretude, se for palpável, como esse microfone que eu estou segurando agora. Pois bem, a pergunta que eu devolvo é a seguinte: você só acredita nas coisas que o seu olho físico pode perceber, averiguar? Óbvio que não. Porque, por exemplo, alguém aqui já viu o átomo? Ele não existe? Por acaso alguém aqui já viu a gravidade? Olha, se eu soltar o microfone, a lei da gravidade está diante dos nossos olhos, mas você está vendo a gravidade? Não, você está vendo seus efeitos. Ora, alguém aqui por acaso já viu o tempo? Alguém já viu? Não, você pode olhar o relógio, os ponteiros do relógio, mas você não viu o tempo. A gente vê os seus efeitos, né? A primeira vez que eu preguei nessa igreja foi ainda no pavilhão de trás. Eu tinha uns 20 quilos a menos, tinha cabelo, não é verdade? Eu acho que alguns até devem lembrar, os mais antigos, né? Ali, ó. Você lembra? O tempo passou, eu não vi o tempo passar, mas eu senti os seus efeitos. Sim ou não? Sim. Ora, alguém pode pegar o ar, por exemplo? Você vê o ar, sim ou não? Não. Mas você sabe que ele existe, é ou não é? Sim. É óbvio. Então, eu só consigo acreditar naquilo que os meus olhos físicos podem ver. É uma baita bravata. É mentira. Porque você não vê o átomo, você não vê o tempo, você não vê a gravidade. E sabe que essa história de não poder ver a Deus, ela é um argumento a favor de Deus e não contra. Por quê? Olha, como é que nós poderíamos adorar alguém? Não é? Como é que... Porque, perceba. A ideia de que Deus não pode ser visto e que Ele é transcendente, está para além de cada um de nós, é a favor de Deus. Agora, por quê? Ora, quem creria em um Deus que pode ser matematizado? Quem poderia crer em um Deus que cabe dentro de um tubo de ensaio de um laboratório? Não é muito mais racional entender que Deus é transcendente, a partir dele tudo que foi feito se fez, e sem ele nada do que existe de fato? Então você perceba uma outra ideia, uma outra contra-argumentação aos ateus. Eu quero dizer a vocês que vida só provém de vida, e do nada se produz. Vida só provém de vida, e do nada, André, nada se produz. Exemplo. Aqui não tem nenhum copo, mas se tivesse um copo vazio, eu vou pôr um copo vazio diante de nós. A vigília vai acabar e todos nós vamos para casa. O copo está aqui vazio. Amanhã, quando nós retornarmos para a reunião das 20 horas, todos nós, a igreja enche outra vez. Aqui hoje eu deixo o copo vazio. Quando eu voltar aqui amanhã, esse copo vai estar como? Vazio. Sabe por quê? Porque do nada se produz. E vida só provém de vida. Ora, isso é muito fácil, isso é científico. Agora, olha que interessante. Seu celular está aí? Quem está com o celular na igreja? Pegue seu celular na mão, gente. Perceba. Essa é só para pegar, tá pessoal? Olha, todo sistema inteligente, todo e qualquer sistema inteligente, ele depende de um sistema inteligente fora dele para que ele exista. Exemplo, você está com o celular na mão. Quantos aqui já pediram comida pelo celular? Hambúrguer e batata frita, você pediu, né? E eu gosto. Você vai ao banco, mas não vai mais na agência. Você vai ao banco pelo celular, não é verdade? Pois é. Você vai à consulta médica, hoje já tem a teleconsulta, sim ou não? Você faz uma consulta médica pelo celular, sim ou não? Outro dia, a Brigada Militar me parou numa blitz. Cadê seus documentos? Eu só dei meu celular a ele. Está tudo ali. A documentação do veículo, a carteira digital, está tudo certo, tudo bonitinho. Não é? Agora, se o celular estiver desligado, você consegue fazer alguma coisa? O celular só tem valor porque é um sistema inteligente dentro dele que promove a nós, que nos proporciona todas essas coisas. Agora, o que eu quero dizer a vocês é que essa inteligência que há dentro do aparelho que você tem na mão, não surgiu aí espontaneamente.
O software inteligente que tem dentro de cada aparelho aqui hoje foi colocado aí dentro por alguém. E essa inteligência que colocou esta inteligência dentro do seu celular precisa ser maior do que a dele. Agora a pergunta que se estabelece aqui é: o que é o ser humano se não um sistema inteligente fechado que depende de uma inteligência fora dele para que ele exista? Eu não estou dizendo a vocês que o debate com qualquer ateu não se sustenta, nem durante 5 minutos. Eu estou dizendo a vocês, o problema é que, olha, eu quero abrir meu coração a vocês. Quantos de vocês já ouviram falar que os adventistas, há um tempo atrás, eram conhecidos como o povo da Bíblia? Já ouviram falar isso? Com tristeza vou dizer, estamos perdendo essa identidade. Se você e eu, se nós pensamos que simplesmente abrir a lição da escola sabatina durante 5 minutos resolve o nosso problema, não resolve. É preciso um passo além. É preciso tentar resolver e tentar responder os grandes dogmas, as grandes perguntas, não é? Que o mundo, que a humanidade nos propõe. Eu quero dizer a vocês que Deus, ele não pode ser provado, mas Deus é provável. Deus não pode ser provado num laboratório, mas Deus é muito provável. A probabilidade de Deus é gigantesca. Por quê? Porque Deus é axioma. Ele é autoevidente e não pode ser quantificado, medido, submetido à ciência humana. Deus é axioma. Deus não é teorema. Ora, o que é um teorema? Teorema é tudo aquilo que você consegue quantificar, matematizar, esquadrinhar. Isso é um teorema. Exemplo, quantos já ouviram falar do teorema de Pitágoras? Aquele que você nunca usou. Ele existe. Sabe por que Deus é axioma e Deus não é teorema? Porque Deus é autoevidente. Você vê os seus sinais. Você sabe que Ele está ali. Mas você não pode cientificamente dizer que é verdade. Olha o exemplo. São evidências de que Deus está em todo tempo, em todo lugar. Por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui há 15 minutos falando. O tempo, ele é dividido em passado, presente e futuro. Diga, 3 em 1. Repita, 3 em 1. 3 em 1. Você para pensar no espaço, você tem largura, altura e profundidade. Diga 3 em 1. 3 em 1. Você para pensar na divisão do átomo, você tem o quê? Prótons, elétrons e... Repita, 3 em 1. 3 em 1. Você para pensar nos estados da matéria. Aí você viu isso como os estados, como é que pode ser os estados da água? Aí você tem sólido, líquido e... Gasoso. Bora, diga, 3 em 1. 3 em 1. Aí, essa igreja é musical, né? Tem o André, tem uma galera que gosta de cantar. Você para pensar na música. Ela é dividida em harmonia, melodia e ritmo, sim ou não? Sim. Fale 3 em 1. 3 em 1. A pergunta é, da onde vem a ideia de 3 em 1? Olha, se você não sabe a resposta, eu te dou. Do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você pensa na lei da gravidade, nas leis que regem o mundo, né? O mundo físico, o mundo químico. Você para pensar, por exemplo, na lei da gravidade. Você não a pega, você não a vê. Sabe por quê? Porque ela é transcendente. Deus é transcendente. Você para pensar, por exemplo, nas 3 leis da termodinâmica. Você não as pega, você não as vê. E todas essas leis que eu acabei de citar, essas 2 que eu acabei de citar, para além de elas serem transcendentes, elas são também imutáveis, elas não mudam. Alguma vez a lei da gravidade mudou? Alguma vez você ouviu falar que alguma lei da química ou da física tenha se alterado? Não, sabe por quê? Porque elas são imutáveis. Agora a pergunta é, quem é imutável? Deus. Então você vem me dizer que nós viemos do nada? Eu não vim do nada. Deus me criou. Amém. Deus te criou. Amém. O problema todo é que na pós-verdade, não é? O conceito, a ideia de Deus parece algo retrógrado, parece algo obsoleto, parece algo que está ficando um pouco fora de moda, mas eu venho aqui em nome de Jesus para te declarar nessa noite que Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou céu, terra e mar, foi Ele quem estabeleceu as estações do ano, Ele é antes do tempo, Ele
Ele é antes de tudo que há, Ele é soberano, reina pelos séculos dos séculos. Deus é o Criador de todas as coisas. Amém. Mas você pode crer que você veio do nada. Fique com a sua crença, mas eu prefiro crer diferente. Esta foi a verdade número 1. Vamos à verdade número 2? Passa para nós. Eu preciso de 10 minutos para encerrar. Então, sim ou não? 10 minutos para encerrar, sim ou não? Eu estou aqui já há 20. A segunda verdade é que Jesus é Deus e habitou entre nós. Jesus é Deus e habitou entre nós. Perceba, muitas pessoas, muitos pretensos eruditos defendem que Jesus foi uma invenção dos romanos. O Jesus de fato físico, o homem Jesus, de fato não existiu na história. É tudo uma história da carochinha, na verdade Jesus, ele é um mito e não uma realidade. Jesus é alguém que está no imaginário coletivo, mas não foi alguém que andou e viveu entre os homens. Isso é que algumas pessoas defendem. Para além disso, tem alguns que dizem assim, não, Jesus até viveu entre os homens, existiu na história uma figura lá no Oriente Médio que de fato andou entre as pessoas, pregou lá a sua mensagem, ajudou muita gente, mas ainda que tenha vivido esse homem entre os homens e tenha feito o que fez, ele não pode ser considerado Messias. Jesus Cristo, o homem, existiu, mas ele não pode ser considerado Deus, esse que é adorado e venerado por muitas pessoas. Então você perceba, algumas pessoas dizem que Jesus não existiu, que ele foi um mito, e outros dizem que ainda que ele tenha existido, ele de fato não foi o Cristo, o Messias, que nós conhecemos. Agora, eu tenho aqui algumas perguntas a fazer dentro dessas afirmativas que estão sendo feitas por aí. Primeiro, se o Jesus homem não existiu, por que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo? O calendário de qualquer ateu, o calendário de qualquer um de nós, alto ou baixo, preto ou branco, rico ou pobre, magrinho ou gordinho, o calendário de todos nós, sem exceção, a história de todos nós, ela foi dividida em antes e depois do Karl Marx, sim ou não? Claro que não. A nossa história, ela foi dividida em antes e depois do Maomé, sim ou não? Claro que não, pessoal. A nossa história foi dividida em antes do Allan Kardec e depois do Allan Kardec, sim ou não? Não. A nossa história é dividida em antes e depois de Cristo. E eu quero abrir um parênteses. É exatamente isso que acontece na vida de quem aceita Jesus. Não é mais o Ismael de ontem, ele aceitou Jesus, é outro. Não é mais o Vomar de antes, é outro Vomar. Não é mais o Daniel de 20 anos atrás, quando aceitou Jesus Cristo, não. É outro Daniel, é outro Felipe. É exatamente da mesma forma que Jesus continua agindo até hoje. Ele tira os drogados do mundo das drogas, ele cura os enfermos, ele continua trazendo de volta a ovelha perdida, ele continua dando vista aos cegos, ele continua fazendo com que surdos ouçam. Sabe por quê? Porque ele é Deus, tem todo o poder, e quando ele for levantado, todos ele atrairá a si mesmo. Jesus Cristo é real, andou entre os homens e ele é Deus. Amém. Se Jesus não existiu, porque o pessoal fala assim, mas você não tem nenhum documento, você não tem nenhum certificado, você não tem nenhuma certidão de nascimento, você não tem uma carteirinha de identidade, você não tem nada documental que referende à existência de Jesus, você desconhece. Então o que você está dizendo? Mas para além disso, eu quero dizer a vocês que quando já ouviram falar de Sócrates, já ouviram falar? Já ouviram falar de Aristóteles? Já ouviram falar de Pitágoras? Você sabia que não há nenhum documento histórico, não tem nada a respeito desses elementos que referende à sua existência? Nada. Nem achados arqueológicos da ossada deles, não tem nada.
Mas o interessante é, por que para Jesus tem que ter um documento histórico referendando a existência, e para esses outros que eu acabei de citar não precisa? A gente sabe por quê. É tudo muito tendencioso no mundo hoje. Mas para aqueles que dizem que não há um documento assim, lá na sua casa, você pega lá, Flávio Joséfo sobre Jesus. Flávio Joséfo foi um historiador judeu, não é? Foi um historiador judeu que referendou a existência humana de Jesus. E a partir dos seus relatos, este historiador judeu também referendou o Jesus Cristo. Está lá, procura no Google depois. Flávio Joséfo sobre Jesus. Porque aí então alguém pode dizer assim, não, Jesus de fato existiu, andou entre os homens, você até pode crer que ele foi Deus, mas ele morreu e está morto. Ora, se Jesus morreu, ele não ressuscitou, alguns dizem. Se Jesus não ressuscitou, por que nunca a arqueologia encontrou a ossada de Jesus? Por que não tem nada no campo arqueológico a respeito do homem Jesus? Ora, vocês acham que alguém que dividiu a história não seria alvo de uma busca incessante por evidências arqueológicas que o referendassem? É claro que sim, mas sabe por quê que não tem nada na arqueologia a respeito do homem Jesus? Sabe por quê? Porque ele está vivo. Amém. Glória a Deus por isso. Ele está vivo, gente, ele está vivo. Veja, se Jesus não era Deus, por que ninguém desdisse os seus milagres? Não há ninguém que diga que Jesus não operou os milagres que fez. Agora, uma outra pergunta para passarmos aqui essa parte. Se Jesus, não é? Se Jesus de fato, se Jesus fosse mentira, se tudo fosse mentira, eu tenho uma pergunta a fazer. Você lembra como que os apóstolos morreram? Você sabe, tem uma noção? Alguns decapitados, pode ser que algum outro tenha sido cerrado ao meio, né? Alguns foram crucificados em forma de X, alguns, quem sabe, outro de cabeça para baixo. Você conhece lá a maneira como os discípulos de Jesus foram mortos. Só um. Exato, ia chegar. Só teve um que não teve essa morte, e você sabe o nome dele, sim ou não? Sim. Claro que você sabe. Agora a pergunta é, se Jesus não existiu, por que nenhum dos discípulos, ante a morte, não foi qualquer morte, foram mortes violentas, por que nenhum deles rejeitou esta fé? E por que nenhum deles retrocedeu na sua afirmativa de que Jesus existiu de fato? Sabe por quê? Que ninguém arredou o pé da sua fé, da sua crença, da sua mensagem para o mundo. Sabe por quê? Porque eles não teriam como desdizer aquilo que eles viram, sentiram, experimentaram na sua vida diante dos seus próprios olhos. Amém. Nenhum dos apóstolos abandonou a sua fé, mesmo ante a morte. Sabe por quê? Porque eles não teriam como rejeitar o homem de Nazaré, o Galileu, aquele que andou sobre as águas, aquele que multiplicou pães e peixes, aquele que trouxe mortos à existência outra vez. Eles não poderiam retroceder na sua crença em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Eles não poderiam retroceder daquilo que eles viram, sentiram, perceberam e viveram. Agora a última pergunta para fazer essa parte. O que eu perco acreditando e vivendo com Jesus? O que eu perco? O que você perde? Perceba que nós que cremos, nós estamos numa condição e numa posição melhor do que os que não creem e não acreditam. Sabe por quê? Porque se a nossa crença, suponhamos, né? É hipotético. Se a nossa crença estiver errada, nós perdemos o quê? Se a deles estiver errada, já era. Já era. É por isso que Deus é o Criador. É por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus como homem e Deus. E agora vamos para a última verdade. Passa para nós. E faz aí conforme nós combinamos. Eu quero te dizer que não existe pós-verdade que resista à verdade.
Eu quero te dizer que não existe ideologia que suplante esta ideologia. Amém. Eu quero te dizer que não há nenhum outro Deus, ainda que queiram endeusar, sei lá, o Karl Marx, o Engels, ainda que queiram endeusar esse do Espiritismo. Eu acabei de citar e já esqueci o nome do elemento. O Allan Kardec, nem o Henrique Cristo, pessoal. Ninguém é Deus, ninguém é soberano, ninguém é maravilhoso, ninguém é magnífico. Só Jesus Cristo é. Porque Ele é o Filho de Deus, e Deus criou todas as coisas, e nós não acreditamos numa abstração, nós não estamos aqui por causa do nada, nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Para buscar ao Deus que criou a mim e a você, e que está varrendo o mundo com o seu poder e com a sua glória, e demonstrando todos os dias sinais de que Ele vive e reina para todo sempre. E a última verdade que eu quero deixar a vocês hoje é que este Jesus que foi assunto ao céu voltará outra vez em glória e majestade para levar para a eternidade todos aqueles que um dia disseram: eu te aceito, eu aceito tua morte na cruz por mim, eu te aceito na minha história, para transformá-la como foi transformada a história do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele está voltando. Amém. Não estivesse voltando, como você explica tudo o que está acontecendo hoje? A imoralidade estabelecida no mundo, a desonestidade no campo moral, no campo natural, no campo da sociedade, no campo conjugal, no campo familiar, no campo político, no campo religioso. Como que se justifica? Você, quem sabe, pode achar 1000 razões para dar para todo esse desajuste que nós estamos vendo em todas as áreas da história, mas a única justificativa é que é uma profecia que está se cumprindo diante dos olhos de todos, mas alguns teimam em não aceitar. Jesus Cristo está às portas, vai buscar a sua igreja, e eu quero que você abra em Mateus 24. Com esse texto nós vamos encerrar a defesa da nossa fé, dizendo que não existe uma pós-verdade, existe, Alisson, uma verdade, existe apenas um caminho, existe apenas uma verdade, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Só existe isso. Então, se você for a Mateus 24, e para aqueles da teologia liberal, esses progressistas religiosos que são, na verdade, regressistas, eles precisariam abrir a palavra em Mateus 24, a partir do verso 5, que fala assim, na verdade, a partir do verso 4, ele lhes respondeu. Quem respondeu? Jesus, perguntando aos discípulos. Ele disse assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente você vai ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas não fique assustado, porque assim é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, perseguidos em outras versões, e vos matarão. Serão odiados de todas as nações, porque por causa do meu nome levantar-se-ão muitos falsos profetas, muitos, enganarão a muita gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui não esfriou ainda. Entre nós ele continua aceso. Entre nós a brasa continua viva. E o verso 13 diz assim: aquele que porém perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, eu vou encerrar dizendo a seguinte coisa. Eu cresci ouvindo esta frase do pregador que é a minha inspiração. Ele dizia assim: queira você ou não queira, Jesus vai voltar. Amém. Aceite você ou não aceite, creia você ou não creia, Ele vai voltar.
Estejamos nós preparados ou não, estejamos nós em dia com Ele ou não, estejamos o aguardando ou não, Ele vai voltar. Jesus Cristo está às portas. A pergunta é: o que faremos? Continuaremos vivendo essa vida medíocre espiritual, aonde ler a Bíblia por meia hora é muito difícil e orar, quem sabe 30 minutos, é impensável? Nós continuaremos achando que não vir às reuniões da igreja, está tudo bem, está tudo certo, eu vou no próximo culto, eu vou na próxima reunião. Será que está tudo bem mesmo? O que o nosso coração, como que a gente se comporta por dentro quando esta frase que eu acabei de dizer, que Jesus voltará? Será que essa verdade ainda pulsa dentro do teu coração? Será que você lê a Bíblia como lia 20 anos atrás? Você ora como orava 20 anos atrás? Você tem prazer em estar nas reuniões de oração como tinha 20 anos atrás? Ou será que a nossa fé está se apagando? Pois bem, se a sua fé se está apagando, se o fogo do Espírito está sendo apagado dentro de você, eu quero te dizer que hoje Deus me traz aqui como um pequeno graveto. E nós aqui somos um monte de gravetos, ainda que sejamos um monte de gravetos secos. Se você tiver um pequeno graveto incendiando e você colocar no meio da palha seca, o que acontece? É isso que vai acontecer aqui na sua vida a partir de hoje. Amém. O fogo do Espírito vai varrer no seu interior. Pecados serão abandonados. E uma nova perspectiva na vida espiritual vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. E tudo aquilo que Deus prometeu nesta palavra vai acontecer. Amém. Será que você pode ficar de pé para nós orarmos? Senhor Deus, obrigado. Nós não queremos esconder que nós cremos em Ti. Nós não queremos abandonar a nossa fé para seguir o espiritismo, o candomblecismo, o marxismo e nenhum outro ismo, não. Nós somos cristãos. Temos prazer em dizer que somos. Por quê? Porque nós acreditamos que há um Deus que criou todas as coisas. Nós somos cristãos porque nós acreditamos que esse Deus que criou todas as coisas enviou o seu Filho para viver entre nós, para nos perdoar os pecados e para nos fazer ter a vida abundante, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E da mesma forma que nós acreditamos que Deus, o Senhor é o Criador, da mesma forma que acreditamos que Jesus morreu por nós e ascendeu aos céus, nós queremos te dizer que estamos esperando o retorno do teu Filho amado para nos buscar. Amém. Que essa esperança do encontro, do grande encontro com Jesus Cristo não se apague do nosso coração e da nossa mente. Que possamos viver todos os dias como se esse encontro fosse ser nesse dia. Portanto, perdoa os nossos pecados. Derrama a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre cada um de nós. Por favor. E que de fato esta igreja seja uma igreja pujante. Amém. Que aqui haja cristãos que não tenham medo de testemunhar. Que aqui haja jovens que ao irem para as universidades impactem todos ao seu redor. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou, nos plantou na terra para sermos sal da terra e luz do mundo. E a luz não pede licença para brilhar, o sal não pede licença para dar o sabor. Nós estamos aqui não para fazer acordos, nós estamos aqui para fazer mudanças no mundo. Amém. E a semelhança daquilo que a tua oração modelo nos indica, nós queremos orar com toda a propriedade esta parte da oração que diz: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe poderosamente. Amém.